Vamos ler Hebreus capítulo 3, eu falei 2, né? É 3, do 7 até o 19. Vamos fazer uma leitura alternada também? O trecho é um pouquinho longo, aí eu vou ler os ímpares e os irmãos dos pares, e agora vai dar certo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pelo texto lido nesta noite. E agora imploramos, Senhor, por iluminação do teu Santo Espírito. Imploramos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que a tua palavra quer nos instruir nesta noite. E suplicamos, ó Deus, que o Senhor me use na instrumentalidade do teu poder, para transmitir a tua mensagem, Pai. É o que eu peço, é o que nós te pedimos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, um outdoor trazia uma propaganda e ele dizia o seguinte: nossos clientes nunca voltam para reclamar. O problema é que essa propaganda era de uma funerária. Mas, de fato, se a gente parar para pensar, enquanto nós estamos vivos, é difícil a gente não reclamar. É difícil nós não termos um momento que nós não reclamemos de alguma coisa. Alguma situação que incomoda, talvez algum calor de algum dia quente, né, que esteja abafado, né? E às vezes a gente sempre reclama de alguma coisa nos faz reclamar. Isso é fato. Só que algumas vezes, irmãos, e muitas vezes sem perceber, porque quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente murmura, nós podemos cair no erro de começar a murmurar contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus feitos, sem perceber. Às vezes uma coisa que parece inocente, no final das contas nos leva a murmurar contra Deus. E aí é que a luz vermelha acende, porque quando nós começamos a murmurar, nós estamos apenas a um passo da incredulidade. Nosso coração começa a endurecer, e nós começamos a dar mais lugar aos problemas do que a Deus. Esse é que é o grande problema. Com isso, irmãos, com base nesse texto, eu queria trazer um primeiro ponto para nós nessa noite. Trazer uma advertência
quanto ao endurecimento do coração. Trazer uma advertência para que você não endureça o seu coração. Nos primeiros versículos, o autor aos Hebreus, ele vai trazer a superioridade de Cristo em relação a Moisés. Ele vai fazer essa comparação. Moisés era um, Cristo era outro, e ele era superior. Moisés era servo, Cristo, porém, era Senhor. Foi aquilo que o reverendo Edinaldo pregou no domingo passado. Se o assunto central dessa carta é a exortação aos irmãos para que não abandonem a fé em Jesus Cristo, para retornarem aos rudimentos do judaísmo, nós vemos neste trecho a seguinte argumentação do autor. Deus, ele constituiu a Cristo por Senhor, e ele fala por intermédio do Espírito Santo. Pois o versículo que nós lemos, no comecinho dele, versículo 7, diz assim, como diz o Espírito Santo. Ou seja, há uma ação trinitária de Deus nas nossas vidas. A casa é de Deus. O Senhor da casa constituído é o Senhor Jesus Cristo. E quem fala aos nossos corações é o Espírito Santo. É Ele quem nos fala, é Ele quem nos conduz. E irmãos, olhando para esse texto, este é mais um dos textos que nós temos vários exemplos deixados por Deus ao longo de toda a Escritura. Alguns exemplos, eles são bons. E as Escrituras dizem, imite-os. Mas alguns exemplos, as Escrituras trazem como exemplos ruins. E eles diz, não imite-os. E este exemplo é um desses exemplos ruins. Ele está citando este caso que aconteceu com o povo de Israel no Egito, para dizer, não imitem. Tomem cuidado. Não imitem aquilo que aconteceu. Então, este autor, ele cita o Salmo 95, que é o que nós lemos, mas esse salmo está fazendo referência ao livro do Êxodo, no capítulo 17, dos versículos 1 ao versículo 7. Essa história que o escritor está colocando aqui, depois os irmãos podem ler com mais calma em casa. Mas a história da peregrinação do povo de Deus no deserto, ela em vários momentos, em várias situações, é utilizada para mostrar a provisão de Deus. Sempre que nós queremos dizer que Deus provê alguma coisa, nós pegamos o exemplo de Israel no Egito e nós falamos, olha, o povo andou por 40 anos no deserto, as suas vestes não se desgastaram, os seus sapatos não se desgastaram, não ficaram pequenos, as suas vestes, elas não encolheram, não se estragaram, não se extraviaram. Durante 40 anos, Deus cuidou daquele povo. Foi milagre após milagre, provisão após provisão. Nós podemos dizer que durante 40 anos, podemos afirmar que durante 40 anos Israel viveu milagre todos os dias. Todos os dias. O que dizer de ter pão e carne no meio do deserto? Eu nunca fui para um deserto, mas pelas imagens que eu vejo, não tem nada lá. Não tem pão, não tem água, não tem carne, não tem nada. É só areia e mais areia. Então, só por aí, nós podemos ver o milagre de Deus a cada dia. 40 anos. Não foram 40 dias, não foram 40 meses, foram 40 anos. E com isso, irmãos, nós podemos dizer o seguinte, aquela geração que viveu aquilo no deserto foi a geração que mais viveu milagres em toda a história do povo de Deus. Foi o povo que mais viu milagres. E ainda assim, murmuraram. Murmuraram. Murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram contra Deus. Murmuraram. Quando chega no livro de Números, no capítulo 26, a narrativa da história diz o seguinte, o povo sentiu
fastio do maná. O povo teve nojo, o povo estava enjoado de maná e reclamaram com Moisés por causa daquilo. E Deus fica muito irado. Nos diz a palavra de Deus que ele envia serpentes abrasadoras, serpentes vermelhas que picam o povo e o povo começa a morrer. O povo começa a morrer porque murmurou. Irmãos, isso é muito interessante. E aqui, o autor está justamente levantando essa comparação. Os hebreus da carta, eles haviam visto a Cristo, eles haviam experimentado do Espírito Santo, mas agora eles queriam voltar para o judaísmo. Como é isso? Vocês viram a Cristo, vocês experimentaram a Cristo e vocês preferem voltar para o judaísmo? Vocês estão igual a Israel, que Deus tirou do Egito, da casa da servidão, e desejou voltar para o Egito para comer carne e cebola. Como é isso? Irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo de 1 a 13, como eu disse, nós vemos a mesma ilustração, só que prevenindo os seus ouvintes a respeito da idolatria. Ele disse que a idolatria, ela nasce de um coração que murmura. O coração que murmura, ele não confia em Deus, ele não espera em Deus, e ele parte para outros meios. Ele quer colocar Deus no lugar, outra coisa no lugar de Deus. E aí entra nessa questão da idolatria. Irmãos, alguns utilizam essa passagem para dizer o seguinte: olha, tome cuidado, porque isso significa que se o crente murmura e ele se torna incrédulo, ele perde a salvação. Alguns defendem essa ideia. Mas, irmãos, temos que ter em mente que nem todos aqueles que receberam esta carta eram de fato crentes em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que aqueles que genuinamente nasceram de novo da fé em Cristo não podem perder a sua salvação. Então não podemos partir do pressuposto que todos aqueles a quem essa carta foi direcionada eram de fato crentes em Jesus Cristo. É perfeitamente possível, irmãos, admitir que alguns crentes hebreus, eles abandonaram a fé em Cristo, porque eles nunca haviam crido genuinamente no Senhor. A lógica do autor aos hebreus, irmãos, ela é clara. Se sob a liderança de Moisés, Deus castigou aqueles que foram incrédulos, quanto mais aqueles que debaixo de Cristo estão sendo incrédulos. Serão muito mais castigados do que aqueles que forem Moisés. E com isso, queridos, eu quero trazer a primeira aplicação para nós nesta noite. Nunca haja em vós, como diz o texto, coração mau e incrédulo para se apartar do Deus vivo. Não haja coração mau e incrédulo em nenhum de vocês. A aplicação é muito simples, ela é muito objetiva. Não seja incrédulo. Não deixe de confiar, não deixe de crer em Deus, a despeito das dificuldades, a despeito dos momentos difíceis. Não seja incrédulo, confie. A pior coisa que existe, irmãos, a um ser humano é a incredulidade. Pois diante dos feitos maravilhosos de Deus na nossa vida, às vezes achamos pouco tudo isso. Às vezes achamos pouco tudo aquilo que Deus faz por nós. E às vezes, irmãos, parece que nós nos acostumamos com o sagrado. Vivemos a cada dia a provisão de Deus e aquilo já vai se tornando corriqueiro, já vai se tornando comum. E nós nem percebemos mais a ação de Deus na nossa vida. Nas simples coisas. Israel chegou a esse ponto. Como o maná vinha todos os dias, como as codornizes vinham todos os dias, aquilo ficou comum. Já se tinha perdido a noção de que eles estavam no deserto e que era Deus quem estava mandando aquilo todos os dias. E nós muitas vezes podemos perder essa noção de que é Deus quem nos concede misericórdia a cada manhã.
A cada novo dia que nós acordamos, a cada novo dia que nós levantamos, devemos louvar a Deus, pois é a sua misericórdia se renovando nos nossos corações. Irmãos, e por graça e misericórdia de Deus, o Espírito Santo nos fala hoje, por meio de Jesus Cristo. Todos aqueles murmúrios que Israel passou, daqueles que Israel falou no deserto, de alguma maneira eles apontavam ou simbolizavam a Cristo. Por exemplo, quando nós falamos do maná, veja o que Cristo disse em João 6, 49 e 51. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6, de 49 a 51. Então, veja o que Cristo está dizendo. Os vossos pais, eles comeram o maná no deserto. Aquele maná simbolizava a mim. Agora eu é que sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Israel reclamou de Deus do maná, de certa forma e indiretamente, reclamaram de Cristo. Não é à toa. Deus não olhou do céu e falou: puxa, eu estou mandando pãozinho para eles todos os dias e eles estão reclamando? Não, irmãos. Eles estavam reclamando da provisão de Deus que viria, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que Deus se irou com aquele povo. Cristo era o próprio pão da vida. Um outro exemplo, quando eles reclamaram com Moisés a respeito da água, lá em Meribá, no deserto de Cádiz, em Cádiz, no deserto de Zim, diz-nos o texto que Moisés feriu a rocha, quando ele deveria falar com a rocha. E o apóstolo Paulo, lá no texto de 1 Coríntios 10, capítulo 4, ele vai afirmar o seguinte, que aquela rocha era Cristo. Olha que interessante. E os irmãos sabem que Moisés não entrou na terra prometida justamente por causa deste ato. Ou seja, quando Deus puniu Moisés, não foi por uma coisinha qualquer. Ele estava ali subjugando a Cristo com aquele ato. Irmãos, olha aonde a murmuração pode nos levar. Olha o que a murmuração pode fazer conosco. Nós podemos subjugar a Cristo, a sua obra, os seus feitos. Precisamos tomar cuidado. As provisões de Deus em nossa vida estão todas contidas na pessoa de Jesus Cristo. Ele disse: vocês têm sede? Venham a mim. Vocês têm fome? Venham a mim. Vocês estão cansados e sobrecarregados? Venham a mim. Eu é que os aliviarei. Por isso, irmãos, nós erramos muitas vezes em sentir fome e reclamar, sentir sede e reclamar, estar cansado e reclamar. Porque Cristo já disse: venham a mim e vocês acham descanso. Vocês terão sua sede saciada, a sua fome saciada. Eu sou aquele que vos sacio. Murmurar é a incredulidade, irmãos, e um levante contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ir a Cristo nas nossas necessidades, pois é Ele quem prometeu que as satisfaria. Não sou eu. Foi Ele que disse: você tem sede, vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Ele que disse isso. Pode confiar. Segundo ponto, irmãos. Agora, o que fazer para você evitar o endurecimento do coração? O que nós devemos fazer, para evitar o endurecimento do coração? Temos uma exortação para evitar o endurecimento do coração. Olha que interessante. Diz o texto que o coração deles foi endurecido pelo pecado. O coração, irmãos, ele é tentado à incredulidade. Ele é tentado a não confiar nas promessas e na pessoa de Jesus Cristo.
O coração do homem ele é enganoso, ele é corrupto. Ele prega esses tipos de peça. Portanto, irmãos, nós precisamos tomar cuidado diariamente com relação a isso. O escritor aos Hebreus está dizendo que a incredulidade passou a afastar aqueles irmãos da pessoa de Cristo. Eles começaram a duvidar de Cristo e aquilo foi endurecendo os seus corações. E o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: não olhe para o seu coração, olhe para Cristo. Não confie no seu coração, mas olhe para Cristo. Uma outra coisa que ele nos mostra para evitar esse endurecimento do coração, falando aos Hebreus, é a exortação uns dos outros. A exortação mútua ajuda na caminhada cristã. Exortar uns aos outros é o que muitas vezes nos motiva. Às vezes nós estamos desanimados para vir à igreja, né? Aí vem a esposa e dá aquele puxãozinho, né? Vamos. Aí vem o marido, dá aquele puxãozinho, vamos. Né? O pai nos filhos, vamos. E um vai ajudando o outro, um vai puxando o outro. Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos, nós desanimamos. Nós vacilamos na fé. Por isso, irmãos, ele vai dizer mais para frente na carta: não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Congregar é importante para estimularmos uns aos outros. Como eu disse, o coração do homem é enganoso. E muitas vezes ele nem percebe que está sendo incrédulo. E às vezes é necessário que alguém de fora nos diga. O outro, ele vai trabalhar um pouquinho nessa função. Ele vai dizer: olha, você está caminhando fora. Você está sendo meio incrédulo. Fortaleça-se. Fortifique-se no Senhor Jesus. Mas ele continua dizendo aos Hebreus: o engano do pecado, porque o pecado, irmãos, ele engana. Pecados não tratados são o que criam a dureza no coração. Cada pecado cometido, irmãos, ele cria uma fina casca que vai crescendo, 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 até que vira algo firme e rígido. Se você pegar várias folhas de papel e ir colando uma na outra, aquilo vai ficando de uma grossura de tal forma que aquilo fica rígido, duro, e você não consegue mais cortar e nem quebrar. E o pecado, ele é assim. Contar uma história para os irmãos que uma vez aconteceu comigo. Estava indo trabalhar, havia chovido naquela noite, e tinha um trechinho que eu passava na calçada que era de terra. Eram mais ou menos uns 30 metros. Era um pouco grande, mas já tinha terminado de chover. Eu olhei, eu vi que a lama não estava muito mole. Eu falei: dá para pisar. E aí eu comecei a caminhar em cima daquela lama. Aí eu observava o meu sapato se a lama não estava subindo e sujando as laterais, né? Aí eu falava: não, ela está ficando só na sola. Dá para caminhar. E aí eu fui caminhando, um passo de cada vez. Só que eu não percebi uma coisa, irmãos: a cada passo que eu dava, um pouco de lama grudava na sola do sapato. E cada passo que eu dava, mais um pouco de lama grudava na sola do sapato. Até que chegou um momento que eu dei o próximo passo e a sola do sapato já não tinha mais aderência com o chão. E aí o que aconteceu? Escorreguei. Escorreguei na lama. Por quê? Cada passo que eu fui dando, eu achava que aquilo não tinha importância. Eu me preocupava com a aparência do sapato, não está sujando o sapato. Aquilo está escondido debaixo da sola. Mas eu ia caminhando até que chegou uma hora que eu escorreguei e caí. Irmãos, o pecado muitas vezes ele é assim. Nós vamos caminhando pelo pecado e, sem perceber, às vezes nós nos preocupamos com o externo, né? Se alguém está vendo, se está aparecendo, se está sujando. Se não está, dá para caminhar. Mas aí, quando chega lá na frente, sem percebermos, nós escorregamos. Então, irmãos, precisamos nos exortar uns aos outros. E o autor vai dizer o seguinte: no tempo que se chama hoje.
E com isso ele quer falar a respeito da brevidade, da urgência para aqueles hebreus. Não é para a gente exortar uns aos outros amanhã. O tempo é hoje. O tempo é agora. Não podemos esperar. A brevidade, urgência naquilo que nós precisamos tratar. A exortação é agora. Irmãos, note, e o autor aos Hebreus, ele quer deixar bem claro isso aqui. Aquelas atitudes que nós tomamos hoje, elas refletem na eternidade. As atitudes que nós tomamos hoje refletem na eternidade. A atitude que os israelitas tomaram no deserto impossibilitou-os de entrar na terra prometida. Se nós olharmos para a parábola do rico e do Lázaro, nós veremos que a vida que cada um viveu determinou aonde cada um passou a eternidade. Esse é o principal ensino da parábola do rico e do Lázaro. O modo como você vive determina para onde você vai. E o autor aos Hebreus está tratando disso aqui também. O modo como nós vivemos hoje vai determinar onde nós passaremos a eternidade. Por isso nós temos que tomar cuidado hoje. Nós temos que exortar uns aos outros hoje. Por causa da dureza do coração, meus irmãos, isso se manifesta na incredulidade. E a dureza de coração se manifestando na incredulidade, ela vai gerar queixas, murmurações, ela vai gerar rebeliões, só coisas que não agradam a Deus. E com isso eu quero trazer uma segunda aplicação para nós. A aplicação que eu quero trazer é o seguinte: confiar no coração não é a melhor opção. Confiar naquilo que você está sentindo não é a melhor opção. Tome cuidado com isso. Jeremias 17:9 nos diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Irmãos, a nossa confiança ela deve estar em Deus e na sua palavra, naquilo que Deus instrui, naquilo que Deus orienta, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, não naquilo que o meu coração sente naquela hora. Muito pelo contrário, eu preciso conduzir o meu coração até a palavra de Deus, para ele ser orientado e instruído por ela. Irmãos, é ela que deve pautar a nossa exortação mútua. A palavra de Deus deve pautar a nossa exortação mútua. Colossenses 3,16 nos diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e isso para exortar uns aos outros. E olha que interessante, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com a palavra. E olha que interessante, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, note, é a palavra de Deus que deve ditar aquilo que está no nosso coração. E veja que interessante, né? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Parece um pouquinho com culto, né? Lembra um pouquinho do culto, né? O culto ele tem essa função, irmãos, onde nós nos reunimos para nos exortarmos mutuamente, onde a palavra é lida para exortar mutuamente. E nós fazemos isso através do culto, com a leitura da palavra, com a pregação, cantando salmos, cantando hinos, cantando cânticos espirituais, somos exortados. Irmãos, tomemos cuidado com os pecados de estimação. Esses são perigosos, né? Eles podem parecer inofensivos, mas no final das contas, eles te levam a escorregar. Todos nós temos pecados. Todos nós. E nós lemos o texto de 1 João, capítulo 1, se dissermos que não temos pecado, nós fazemos a Deus mentiroso e a verdade de Deus não está em nós. Então, nunca podemos partir do pressuposto que nós não pecamos e que nós não somos pecadores. Já partindo desse pressuposto, é que nós devemos tomar cuidado.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, disse: aquele que está em pé, cuide, veja para que não caia. Por quê? Porque a probabilidade de cair, ela existe. E nós devemos tomar cuidado com isso. Irmãos, nós devemos fazer uso de todos os meios de graça que Deus nos concedeu para evitar o endurecimento de coração. E o meio de graça que nós falamos aqui, irmãos, é a leitura da palavra, é a oração, né? É os sacramentos, a ceia, o batismo. E note que isso também, eles acontecem no culto, tanto no particular como no individual, no coletivo. Nós devemos utilizar dos meios de graça. E nós vemos algumas propagandas na televisão que dizem assim: aprecie com moderação. E nesse caso aqui, irmãos, não aprecie com moderação, não. Use e abuse. Pode usar e abusar dos meios de graça, que eles só vão te fazer bem. Leitura, oração, só vão te fortalecer. E cuidado, irmãos, veja se o seu coração não está endurecido. Será que você não reclama demais e agradece de menos? Será que você não vê mais os defeitos do que as qualidades? Esse tipo de coisa nos leva à murmuração e, consequentemente, à incredulidade. Isso, irmãos, pode ser um forte indício de uma incredulidade e de uma dureza de coração. Com isso, eu queria chegar no terceiro ponto, que é a necessidade da exortação diária. Agora, irmãos, daremos a razão da exortação diária. As Escrituras nos falam que, para sermos salvos, devemos perseverar até o fim. Então, temos que lutar até o fim. Irmãos, temos nos tornado participantes de Cristo, ou seja, aqueles que perseveram em Cristo até o fim, estes é que serão salvos. Aqueles que voltam atrás e negam o Senhor Jesus Cristo são aqueles que serão condenados. E é isso que o autor aos Hebreus está querendo dizer para eles. Olha, vocês precisam perseverar até o fim. As dificuldades, as lutas, as provações, elas vão vir, mas vocês vão abandonar Cristo? Vocês não vão perseverar? Vocês têm que caminhar até o fim para vocês serem salvos. Vocês não podem deixar no meio do caminho. O argumento do autor, irmãos, é lógico. Aqueles que voltam atrás e negam o Senhor serão condenados. E é justamente porque Cristo é superior a Moisés. Moisés apontava para Cristo. Moisés dizia: vai vir o profeta que é maior do que eu, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando Cristo vem, os hebreus não querem saber de Cristo, querem voltar para o judaísmo. Irmãos, Cristo é aquele que simboliza os ritos do Antigo Testamento, tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento. Cristo é aquele que simboliza tudo aquilo lá. E ele vai dizer o seguinte: olha, vocês estão largando a concretização da promessa para ficar com a promessa. Imagine só se eu chegasse para você e te desse um chocolate e você falasse: não quero que você me dê um chocolate, eu quero a promessa de que você vai me dar um chocolate. Eu falo: não, mas o chocolate está aqui. Não, eu quero a promessa. A promessa do chocolate é o que eu quero. Como que é isso? Você tem um cumprimento, você tem Cristo, e você vai dizer: não, eu quero ficar com a promessa. O Messias vai vir ainda. Esse tal desse Jesus não é o Messias. É outro. Irmãos, ele é o cumprimento das promessas. E com a citação do Salmo 95, o autor está dizendo que aqueles que ouviram a palavra de Deus, viveram os milagres de Deus, foram os mesmos que se rebelaram e rejeitaram a Deus. Cristo é a concretização, Não foram os egípcios ou os pagãos cananitas que rejeitaram a Deus, mas foram o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus que estava ali no deserto é que murmurou. Não foram os egípcios, não foram os cananitas, foi o povo de Deus.
que murmurou. A mensagem é cuidado. Deus é o mesmo. Se vocês desafiarem a Deus, escute bem, hebreus, se vocês desafiarem a Deus, como aquele povo desafiou a Deus do deserto, vocês vão ficar fora do descanso. Vocês vão perder a entrada no descanso. Aquele povo não entrou no descanso. E se vocês não confiarem em Cristo, vocês não vão entrar no descanso. Eu não vou tratar sobre descanso, porque isso será a mensagem do domingo que vem, mas cuidado, não rejeite a Cristo para entrar no descanso. A incredulidade, irmãos, em outras palavras, ela é a raiz de outros pecados. Ela é a raiz de outros pecados. Todos os outros pecados, eles vão nascer da incredulidade. A incredulidade vai começar a dar lugar e ela vai ser a sementinha que vai florescer nos outros pecados. Por isso a exortação ao povo hebreu: rejeitar a Cristo e a sua obra impossibilita a entrada no descanso eterno. Não tem como. Se Cristo é quem possibilita entrar no descanso e eu o rejeito, como é que eu vou entrar no descanso? Se Ele é a porta e nós temos que passar por Ele, como é que eu vou entrar sem passar pela porta? Não tem como. Fica fora do descanso. Com isso, irmãos, eu quero trazer a terceira aplicação para nós. Nós devemos perseverar até o fim. Essa é a orientação, perseverar até o fim. A salvação que nos é prometida e a certeza em Cristo Jesus, ela nos será concedida no final. Nós vivemos hoje com a promessa da salvação. Nós temos a certeza, nós temos o penhor da promessa, que é o Espírito Santo. E como os irmãos sabem, o penhor é a garantia de um pagamento. Ou seja, nós não temos isso ainda concretizado, mas nós temos a certeza de que isso será realizado na volta do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, nós temos que perseverar até o fim. Nós não podemos abandonar Cristo no meio da caminhada. Se engana aquele que pode perder a salvação, pois demonstra que não conhece a Deus. Se engana também aquele que acha que porque não perde a salvação, pode viver de qualquer jeito. Esse também não conhece a Deus. Irmãos, quem nos ajuda a perseverar é o próprio Espírito Santo. Por meio da palavra, da oração, dos meios de graça que nós dizemos agora há pouco. São eles quem nos ajudam. Irmãos, a desobediência deliberada contra Deus é a causa de endurecimento do coração e é ela que nos impede de desfrutar das bênçãos que o Senhor nos concede. Israel pecou deliberadamente, de forma consciente. Eles viram, presenciaram tudo aquilo que Deus era e tudo aquilo que Deus fazia, e ainda assim escolheram reclamar. Com isso, nos mostra que nós podemos pecar deliberadamente, pecar sabendo o que estamos fazendo. Irmãos, e a murmuração, ela produz isso é perigosíssimo. E eu quero exortá-lo nessa noite, se você tem, de alguma forma, questionado em seu coração que servir a Deus é uma perda de tempo, tome cuidado. Às vezes esses pensamentos não vêm exatamente com essa palavra, né? Eu estou perdendo meu tempo servindo a Deus. Mas às vezes vem numa forma assim, puxa, mas para que eu preciso ir na igreja? Eu tenho outra coisa para fazer. Mas para que eu preciso orar? Para que eu preciso ler a Bíblia? Tem algo que precisa ser resolvido com mais urgência. E eu vou deixando Deus de lado. Né? Eu não falo com todas as letras que eu rejeito a Cristo, mas as minhas ações demonstram isso. Pequenos gestos demonstram isso. Irmãos, se há em nós sentimentos do tipo
Ah, mas quando eu não era crente, eu vivia melhor do que agora que sou crente. Estava na igreja, passo dificuldade, passo necessidade. Quando eu não estava na igreja, não tinha nada disso. Irmãos, esses tipos de pensamentos são complicados. E eles vão demonstrando que um pouquinho de incredulidade vai entrando no nosso coração. Ah, eu estava na igreja, desviei, vivi melhor do que o que eu estava. Voltei para a igreja, voltei para a vida de miséria. Meu Deus, que coisa terrível. Irmãos, se há algum tipo de pensamento desse, não dê lugar a ele. Irmãos, isso pode ser um sinal da incredulidade que está entrando no nosso coração. Se nós começamos a fazer esses comparativos entre aquilo que nós ganhamos servindo a Deus e aquilo que o mundo nos proporciona, é um passo para a incredulidade. É um passo para a incredulidade. Falta pouquíssimo. Falta pouco. Asaf, no Salmo 73, ele fez esse questionamento. Senhor, eu vejo que os ímpios prosperam, mas o teu povo não. Eu vejo que tudo dá certo para eles, mas seu povo, difícil. Mas Asaf, conforme ele vai meditando, e ele vai chegando na conclusão do Salmo, ele diz assim, mas eu entrei no teu tabernáculo, e eu me lembrei, ou eu prestei atenção no fim deles. Qual é o fim que eles levam? Aqui, parece que a vida deles é boa, mas a eternidade não será. Aqui, a minha vida pode não ser muito boa, mas a eternidade será. E aí Asaf se consolou, olhando para frente, olhando para as promessas, naquilo que Deus tinha para ele. E com isso, queridos, eu quero concluir dizendo o seguinte. Deus nos exorta, irmãos, contra a incredulidade. Deus nos deixou o exemplo do povo do deserto, nos enviou Jesus Cristo, porque Ele está preocupado em que o seu nome seja glorificado na confiança que nós demonstramos nele a cada dia. Um pastor chamado John Piper, acho que muitos irmãos conhecem, disse a seguinte frase, se eu não me engano é naquele livro Alegrem-se os Povos. Ele disse, Deus se alegra mais em nós quando nos alegramos nele. Olha que interessante. A nossa alegria está em Deus e Deus se alegra porque nós nos alegramos nele. Que coisa linda. Ou seja, o nosso deleite ele está em Deus e o deleite de Deus é que o nosso deleite esteja nele. Nunca, irmãos, em nenhum momento a incredulidade agradou a Deus e levou alguém a lugar nenhum. O povo ficou dando voltas no deserto. E a incredulidade faz isso com a nossa vida. Nós vamos dando voltas. Nós ficamos dando voltas durante a nossa vida toda e não chegamos a lugar nenhum. Por isso, irmãos, utilize os meios de graça para afastar de si qualquer incredulidade, qualquer murmuração, qualquer coisa que os leve nesse sentido. E que Deus muito nos abençoe. Amém.